Bom, vamos lá. A minha amizade com o Matheus é desde a época de escola, ensino médio, né? Desde os 15 anos, estudamos no colégio do Apoio da Vitória. E Diogo é meu vizinho, né? Sempre morou no Jaguaquara. É o edifício que eu moro, dando meu endereço. Ninguém vai buscar a gente lá, não, viu? Ninguém vai lá, ninguém vai lá me buscar, não, pelo amor de Deus, viu? Que seja que mande um presente. Aí sim. E nesse meio tempo, né, as amizades vão se desenvolvendo. Chegamos ao ano de 2000. Pulando um pouquinho a história também, que não vou contar detalhes, né, da amizade. Vamos o ano de 2022. Um pouquinho antes, talvez, 2021, já comecei a conversar com o Matheus e com o Diogo, mas principalmente com o Matheus inicialmente, para fazer um podcast, né? E todos já sabem da carreira de Matheus. Matheus já trabalhou em Rádio Metrópole, trabalha em sites renomados. E sempre falava com ele, né? Pô, vamos fazer um podcast, né? No boom do podcast, todo mundo fazendo, pós-pandemia, aquela coisa toda. E de um assunto que a gente gosta, que a gente sempre conversou, né? Em mesa de bar, eu não só o Matheus com outros amigos, a gente senta, conversa de política, opina, vai... Enfim, cada um com seu ponto de vista. E por que não trazer para esse ambiente, né? E trazer convidados, aquele ambiente de bar, trazer aqui para com os convidados, né? De tomar uma cervejinha, de resenhar, contar coisas em off, né? Nos bastidores, um nome off, eu vou deixar para vocês contar a história, né? Então, em resumo, é mais ou menos isso. E o Diogo, eu chamei ele por ele ter sempre antenado com as redes sociais, com o marketing, com novas ideias também Ele é um cara que fala bem também, fala muito bem. E a ideia do podcast é futuramente ter essa mesa aí com post, como vocês estão vendo, né, e com convidado, mas isso é um projeto mais pra frente, a questão de estrutura, de estúdio, está arrumando. Tem outras coisas, um passo de cada vez. Então vou deixar os meninos falar um pouquinho aí. E o engraçado, Lucas, é que nessa época nós olhávamos para Matheus como uma figura icônica, nós já sabíamos, já tínhamos o projeto mentalizado, né? Mas com o Matheus como nossa referência. E engraçado é, quando nós nos perguntamos, o que é preciso para fazer um podcast? Como faz um podcast? Tantas coisas. E eu e o Lucas somos de áreas diferentes, né? Sou administrador e tenho engenharia civil também, Lucas é engenheiro. E nós nunca tínhamos trabalhado com comunicação, com nenhum veículo. O Matheus tem propriedade para falar, mas daí nós descobrimos um mundo totalmente novo, né? Novo pra gente. Um novo universo. Exato. Passamos 3 a 4 meses mapeando, projetando tudo nos mínimos detalhes, correndo atrás de parceiros, viabilizando outras coisas. E depois de acho que uns 6 meses, né? Nós conseguimos tirar do papel realmente e começar a dar vida ao Inovcast. Porque assim, a gente tinha uma visão rasa mesmo do que era fazer um podcast, era só mais vontade do que conhecimento. Exato. E aí fomos correr atrás, aí conhecemos pessoas, né? Eu particularmente conheci Rafael, que tá aqui nos bastidores também, nos ajudou muito. Ele daqui a pouco, tinha o Pubincast. Daqui a pouco ele vai dar o testemunho dele, né? Também a gente tem que agradecer esse pessoal, toda uma galera que ajudou, né? Não só nós três, outras pessoas também ajudaram, cada um do seu jeito, e estão nos ajudando hoje em dia também. E vamos falar daqui a pouquinho. Vá, termine. E aí, esse universo era realmente uma incógnita, né, pra gente, assim, era no escuro. E é um nicho que realmente é mato na internet, né? Falar sobre política, ainda esse formato de programa, você já vai encontrar alguns, mas nós somos os primeiros aqui na Bahia. Quiçá Brasil, viu, Matheus? Exato. Primeiro programa, eu não vou afirmar, mas... Primeiro programa de entrevistas políticas da Bahia, quiçá do Brasil. Eu quero deixar os meninos mais falarem hoje, porque eu falo muito aqui em todos os programas. Mas só para ter um rabisco dessa história, que é o seguinte, eu acho que eu já falei aqui algumas vezes, mas o engraçado dessa história foi o seguinte: Lucas veio me chamar para fazer. Primeiro... Ele não queria. Eu não queria. Eu não queria. É porque primeiro, você vai se lembrar, a gente chegou a comentar sobre um podcast sobre esporte, sobre Vitória. Nós queríamos fazer isso antes, né? Isso antes da pandemia. Isso antes da pandemia. Nós queríamos fazer um podcast sobre o Vitória. Né? Porque também conheci algumas pessoas, nós somos torcedores do Vitória e tal. E aí, um dia Lucas fez, não, podemos fazer sobre política.
Eu fiz, não, velho, eu não quero porque eu tenho muita coisa pra fazer, trabalho de manhã na rádio, de tarde no site, vai sobrar à noite, de noite eu vou fazer cansado, não acho que vai ser uma boa ideia. Aí ele foi insistindo, aí disse que já tinha Diogo, nós nos reunimos. E quando você começa a se envolver com a história, ela fica mais bacana, porque ela vai acontecendo, Vai incorporando, né? Ela vai tomando forma, ela vai se encorpando, e a gente tinha ideias vagas Exato. do que fazer, mas não sabia. A gente sabia que o principal, eu acho, depois que a gente veio descobrir que era o principal, que a gente já tinha um formato na cabeça de ser um programa, um bate-papo descontraído numa mesa de bar. O que nós não queríamos era que fosse um formato quadradão, Padrão, engessado. exatamente, engessado, daquelas perguntas batidas. Então, hoje, o que nós temos mais orgulho, e aí os meninos também, nós é que nós não perdemos a nossa essência de forma nenhuma. E acho que isso é o mais importante do podcast. O resto é secundário, entendeu? Por isso que todo mundo que vem aqui se sente bem. E nisso a gente tá feliz. Porque as pessoas, a gente cumpre o nosso primeiro e principal objetivo, que é fazer com que os convidados se sintam bem. E a gente acaba arrancando coisas com esse formato que nem todo mundo consegue. Não é mais ou menos isso? Exato. E qual é, de fato, a nossa missão? Qual a missão do Inofcast? Nós temos a missão justamente de despertar o interesse, mobilizar as pessoas, a busca da curiosidade das pessoas pela política, pelos políticos, né? Não só com relação aos projetos, mas aqui você pode ver toda a história, a carreira profissional, pessoal, as resenhas. Então você é um espaço para você se aproximar mais do seu candidato, não só até do seu candidato, pode ser uma oposição, mas você conhecer de fato, né? E despertar esse interesse da sociedade de modo geral. Pois é.